Boa tarde, meus amigos. Quinta-feira, 1h30 da tarde, estamos aqui ao vivo na nossa live para tirar dúvidas e discutir temas de relevância para vocês. E hoje nós vamos falar das mulheres, nós vamos falar sobre a saúde da mulher e nós vamos falar dois tópicos específicos: a endometriose e o lipedema, tá? Por que eu resolvi falar hoje? Porque hoje eu atendi uma amiga de manhã e ela tem endometriose. E ela começou a me contar a história dela. E a história dela bate com a história de muitas outras mulheres, né? E associada à endometriose, eu perguntei, você tem lipedema? Eu tenho. Ela sabia o que é. Por quê? Essas duas patologias, elas andam muito juntos. Normalmente, o lipedema anda junto com a endometriose e vice-versa. Então nós vamos falar de nutracêuticos, vamos falar de vitaminas que devem se usar, de parte intestinal, nós vamos falar de alimentação nessas patologias, vamos falar do tipo de treino, de exercício. Não é qualquer exercício quem tem lipedema pode fazer. Nós vamos discutir hoje. Vamos ver as terapias que tem, hormonais, não hormonais. Vamos ver a visão da parte ginecológica. Você tem ginecologistas mais antigos, que tem um tipo de visão, um tipo de tratamento. Você tem ginecologistas que trabalham com outros tipos de hormônio, principalmente da parte integrativa também, que tem uma outra visão. Aí nós vamos colocar na balança qual que é a melhor, na verdade, tratamento para o paciente. Porque o nosso objetivo é o quê? Visar a saúde da mulher, você que é nossa paciente. Isso que é o importante para hoje, né? Então, o que seria quando nós falamos de endometriose, né? O que é essa patologia? Gente, primeira coisa, é uma patologia muito comum nas mulheres. Muito comum a endometriose, porque a gente está falando da impressão que é algo muito distante. Não é não. Endometriose é uma doença muito comum, que sai lá, você tem um endométrio lá no útero, as células ali do endométrio, elas migram para outras regiões. Pode migrar para a tuba uterina, pode migrar ali para o ovário. Quando começa a atingir intestino, já começa a ficar mais grave. Pode pegar parte da bexiga também. E essas células, elas implantam nessa região e começam a se proliferar. E a mulher acaba tendo complicações decorrentes da implantação dessa célula, que é a doença aí, endometriose. Né? E que se deve, e como que deve, a mulher vai ter a clínica. Ela tem dor, tem muita dor, cólica. Imagina que você está menstruada, com muita cólica, e isso é o que acontece, é essa sensação, não é? Também pode ter fadiga, a mulher normalmente vai estar inflamada, porque essas duas doenças, endometriose e o lipedema, também estão correlacionadas a processos inflamatórios. Aquela inflamação crônica silenciosa que acontece, principalmente se a mulher tiver com sobrepeso ou tiver obesa. Então tende a piorar a circunstância dessas duas doenças da parte feminina aí, tá? E que deve ser, então, outra clínica que a mulher tem? Dispareunia. Dispareunia é dor no relação sexual. Então, muitas mulheres acabam nem querendo ter relação sexual com seus cônjuges porque ela tem dor. E você vai fazer algo que não é prazeroso? Você vai fazer algo que dói? Não vai, né? Então, acaba tendo problemas conjugais também por causa disso. Então, primeira coisa é entender que às vezes a mulher está tendo dor, ou tem muito fluxo menstrual, ou a mulher tem uma dor intensa no período menstrual, e a pessoa fala, é assim mesmo, isso aí você não tem nada. Tem mulheres que menstruam mais, outras menstruam menos, o tempo uma é mais, outra é menos, umas têm mais cólica, outras não têm. Não é assim não. A gente tem que investigar para ver se de repente atrás desse quadro clínico dessa paciente, desse sintoma, não tenha, não é, ali não tem uma endometriose ali instalada e a gente não está nem sabendo. Muitas mulheres que têm dor, elas fazem o quê? Elas vão no plantão, chegam lá no plantão, passa um Buscopan na veia, passa, às vezes tem mulheres que já usam até Tramal, remédios mais fortes, tá? Melhorou a dor, tchau, ela melhorou aquele período menstrual, às vezes a dor estabilizou, tudo.
depois no outro mês volta de novo e vai tendo as intercorrências. Então é importante a gente investigar aquela paciente que vem de recorrência, né? Vem tendo problemas de recorrência. Um outro ponto que nós vamos entender e como deve se orientar essa paciente. Muitas vezes também, uma outra patologia que pode associar, né, porque tem a ver com hormônio, é depressão. Às vezes a mulher entra em depressão, começa a engordar, vai piorar o quadro de endometriose dela, tá? E se ela está com depressão, ela acaba indo num psiquiatra, esse psiquiatra vai passar um antidepressivo. Muitas vezes o antidepressivo vai engordar essa paciente, porque o antidepressivo, ele altera a conversão de hormônio tiroidiano, ele altera a conversão de IGF-1, ele também retém líquidos, antidepressivo. Ele aumenta SHBG, que é onde é ligado à testosterona. Então, assim, a testosterona livre disponível da mulher, ela cai, né? Então, acaba dando fadiga, cansaço, aumento de peso. Então, o anticoncepcional tem, sim, complicações e intercorrências. Não é algo inóculo, como que às vezes dizem por aí. E o anticoncepcional não, o antidepressivo. E também o anticoncepcional também, mesma coisa. Vai agir, nesses que eu falei, nessas conversões de hormônio. Então, o que a gente vê ali? Ela começa com uma depressão, ela vai lá, toma um antidepressivo, começa a engordar, piora o quadro inflamatório, vai piorar a endometriose, o lipedema também, né? E piorando essa situação, aí começa a ter dor e piora a doença e forma esse ciclo. E aí, às vezes, ela vai no ginecologista também, e o ginecologista vai tratar. Normalmente, quem vai fazer o diagnóstico é o ginecologista. Isso aí é um ultrassom, gente. Faz um ultrassom ali transvaginal, se faz um diagnóstico. Às vezes, é preciso fazer ressonância, algo mais específico, mas depende do caso. E vai tratar como? Aí nós vamos ter aquelas duas vertentes que eu falei para vocês. O ginecologista mais tradicional, tudo, ele vai chegar e passar o quê para essa mulher? O psiquiatra já passou antidepressivo, né? O ginecologista vai passar o quê? Anticoncepcional. Vai dar anticoncepcional para fazer o quê? Um tipo de bloqueio lá de eixo para melhorar. Porque endometriose, ela é hormônio dependente, tá? Então passa e melhora aquele quadro. Só que o anticoncepcional, gente, também não é algo inóculo. Eu não falei que ele altera conversões de alguns hormônios, por exemplo, o hormônio tiroidiano, o GH, né, que é o hormônio do crescimento. Ele retém, sim, ele altera esse HBG, ele tem várias complicações. Outro dia até uma paciente minha que faz medicina lá nos Estados Unidos, ela me mandou, olha aqui esse trabalho mostrando que o anticoncepcional aumenta a incidência de lesão do joelho, né, por causa de fragilidade ligamentar. Né? Então, assim, tem muitos trabalhos mostrando. O anticoncepcional não é assim, pode tomar que não dá problema nenhum, não. Não, dá problema e tem intercorrências. Aí esse ginecologista, ele vai passar o quê? Um anticoncepcional para essa paciente, que é o que ele aprendeu na faculdade. E ela já está com antidepressiva, ela começa a engordar. Então, o que eu atendo aqui no consultório, que eu vejo assim, pacientes tomando anticoncepcional para endometriose e tomando antidepressivo também engorda às 10, 15 quilos, que piora as circunstâncias de doença. Tá? E quando a gente vê a conduta do ginecologista, né? E a gente fala ginecologista, nutrologista também trata endometriose, endocrinologista, agora com algumas alterações endócrinas também trata, né? Já é uma outra vertente. Eles começam a tratar o quê? A alimentação. Então, a primeira coisa, você tem que tirar alguns alimentos que vai inflamar, que é o trigo, o leite, acaba se tirando. E principalmente, gente, se tem um alimento que inflama, é o tal do açúcar. E mulher é um casamento com doce com açúcar perfeito. E o açúcar é extremamente inflamatório, piorando tanto a endometriose como o lipedema. Tá? Que é uma das doenças que nós estamos discutindo hoje aqui, certo? Então, a dieta, a alimentação dessa mulher é fundamental, tá? Outro ponto principal que nós vamos começar a tratar, que é o que? Alguns anti-inflamatórios naturais. Por exemplo, o ômega 3, gente, é muito bom, né? O ômega 3, aliás, todos vocês devem tomar uma quantidade de ômega 3, eles têm que ver a dosagem que a doença que tem, né? Um outro suplemento que é fantástico, essa semana, ainda esse fim de semana, eu fiquei estudando muito esse suplemento, eu fiquei fazendo pesquisas científicas nos últimos anos, da curcumina. Não é a cúrcuma, o açafrão, aquele que você joga, não, a curcumina é a substância ativa da cúrcuma, né? E estava observando a curcumina agindo na aterosclerose, risco cardiovascular, agindo na inflamação da obesidade, então ela ajuda a inflamação do quê? Da endometriose. Ela ajuda o processo inflamatório crônico também do lipedema.
Então a curcumina é excelente. Né? E como que se usa essa curcumina? Né? A curcumina nós temos via oral, o pozinho não vai adiantar muito, gente. A absorção é ruim, você mandar às vezes manipular é ruim. Quando você manipula, você coloca piperina. A piperina é um derivado da pimenta que melhora a absorção da curcumina. Tá? Então essa é uma opção. Porém, hoje a indústria farmacêutica tem entrado muito nesse mercado. E a qualidade dos produtos da indústria farmacêutica, às vezes supera uma manipulação. Então você pega a curcumina, tem curcumina de algumas indústrias que você coloca dentro porque ela é lipossolúvel, né? Então assim, como é que ela vai absorver? Né? Ela é hidrofóbica. Então assim, coloca ela dentro de uma camada, de um exossoma, de uma célula, né? que tem uma membrana lipídica, para que melhore a absorção dessa curcumina. Então, essa é uma opção que hoje se compra em farmácia, tem várias marcas, vários nomes, tá? Eu não estou aqui para fazer propaganda, mas estou explicando e orientando vocês que tem. Uma outra opção da curcumina é injetável também, excelente via, só que você vai ter que tomar medicações injetáveis aí por um bom período. E também a gente torce para sair no futuro, eu sei que tem estudos já, que é a curcumina em implantes, onde você implanta e dura 5 a 6 meses, também vai ser uma opção bacana. Mas quando sair, ainda não tem no mercado. Né? Então, a curcumina, para essas duas patologias, ela é muito boa como um perfil anti-inflamatório. E eu uso muito a curcumina. Paciente com endometriose, paciente com lipedema, obesidade, eu uso muito a curcumina. Né? É muito importante. Um outro antioxidante que é muito bacana a gente tratar essas duas patologias da mulher é o resveratrol. A gente prescreve na forma de transresveratrol. Pode ser pozinho, pode ser comprimido. Hoje a indústria farmacêutica também já produz, algumas empresas, o transresveratrol em comprimido, que é uma qualidade melhor. Não é? Existe, ele também é um excelente antioxidante. O resveratrol, gente, ele é um antioxidante fantástico, né? Principalmente na parte de dislipidemia. Então é muito importante a gente associar essas medicações. E também, então, via oral, existe também o pó, que não é tão bom absorvido. Via oral absorve, mas também não é muito bom, igual a cúrcuma. Né? Existe injetável, o resveratrol também tem uma opção de injetável, que na clínica eu fiz muito. Hoje eu faço normalmente, quando você precisa, na forma de implante. É uma opção muito bacana do transresveratrol, porque você põe o implante e fica lá 5, 6 meses agindo. Ali que é uma opção que é antioxidante dessa mulher que está inflamada, está com um processo oxidativo ali. Uma outra que a gente tem que observar, uma outra vitamina também, é a vitamina E. Também um excelente antioxidante. Lógico, cada paciente, cada um vai ter uma dosagem. Estou falando dos nutracêuticos nessas patologias. Também, um outro ponto, nós vamos ver vitamina D. Também é importante dosar a vitamina D dessas mulheres, ver se está baixa, repor. A vitamina D não é só importante para isso, ela é importante para muitos outros fatores. Avaliar o zinco dessas mulheres, que normalmente é baixo, então a gente tem que repor o zinco para essas mulheres. Tá? E o magnésio, que também é muito baixo, principalmente no processo inflamatório, e na reposição, que a gente não consegue repor tanto magnésio. Né? Porque o nosso solo, nossas leguminosas não tem tanto magnésio assim. Então a gente começa a ver, olha quanta coisa a gente consegue fazer para essas patologias, tudo de forma natural e tem publicações. Por exemplo, eu falei da curcumina, tem publicações da curcumina na obesidade, da curcumina na inflamação, na curcumina na doença cardiovascular, da curcumina na aterosclerose. Eu estava até fazendo aula com inteligência artificial aqui, é show hoje a inteligência artificial, ajudando a pesquisa científica, então nós temos uma vasta gama, né? E eu venho separando uns artigos aí, porque eu estou montando mais um projeto de aula aí para vocês, gratuito, lá no YouTube. Né? Lá no meu canal, Dr. Tasto, o canal do YouTube já tem mais de 200 aulas, então lá é mais parte de fisiologia, tem slide, eu explico, é diferente, são vídeos de 30 minutos, 25 minutos, diferente do Instagram, que você posta vídeo de 1 minuto, é outro perfil, né? Mas existe, tem esse canal, Dr. Tasto, faça saúde, não faça doença. E aí, então, normalmente esses médicos mais integrativos, né, eles vão passar muito essas medicações, gente, ajuda muito a paciente. Agora, em volta de tudo isso, a paciente, se ela tiver com sobrepeso e obeso, e tiver endometriose, e tiver lipedema, que é comum estar com sobrepeso, e está obeso, porque também você tomar anticoncepcional vai engordar, você tomar antidepressivo também vai engordar, você descompensa.
você tem que emagrecer essa paciente. Também faz parte do tratamento, emagrecer. Mas isso vai ter que avaliar alguns marcadores e entrar com algumas medicações para emagrecer. E ajuda muito. Quando a gente emagrece, melhora muito o marcador de inflamação. Como são doenças inflamatórias, vai melhorar bastante, né? Um outro ponto que a gente tem que entender dessas doenças aí é a parte social, que também atrapalha muito, né? Então, quando se usa essas medicações, ela não vai causar dependência. Uma outra substância bacana que pode se usar é o NAC, N-acetilcisteína. É muito top essa substância. A acetilcisteína, ela vai dar cisteína, que ela vai dar glutationa, que o glutationa é um dos sistemas antioxidantes do nosso corpo. Nós temos principalmente 3: catalase, superoxidenamutase e glutationa. Pô, nós vamos ativar isso aqui, antioxidante. Nós estamos falando de uma doença inflamatória, tá? Então, também é importante dosar esse daí. O ácido alfa-lipólico é show. O ácido alfa-lipólico, ele ajuda na dor, aquela cólica que a mulher tem. Ele ajuda, o alfa-lipólico. Pode ser oral ou endovenoso. Aqui na clínica eu faço endovenoso, né? Eu acho que tem uma resposta muito melhor do que o oral. As mulheres melhoram muito a dor, não só para endometriose, mas também, por exemplo, fibromialgia, ajuda muito, né? A cúrcuma injetável com o alfa-lipólico endovenoso, tá? E uma outra opção que a gente tem que ver para essas mulheres também, melatonina, né? Melatonina, gente, todo mundo acha que é só coisa de sono, a melatonina vai só repercutir em sono, eu vou tomar melatonina para dormir. A melatonina é um excelente antioxidante. Vou tomar uma aguinha aqui. Excelente. Deixa eu um pouquinho mais perto. Um excelente antioxidante, a melatonina. Então, deve ser usado principalmente se a mulher estiver acima dos 40 anos, que é onde que às vezes aparece e acentua, né? Por quê? Porque a repercussão estrogênica dessa mulher acima dos 40 anos aumenta muito. Por que aumenta muito? Porque a testosterona cai, tá? Então, aí nós vamos entrar num outro tipo de reposição, as reposições hormonais. Porque nós temos as não hormonais, que eu falei, inclusive o NAD também é um antioxidante excelente para essas patologias, que é feito na forma de implante também. E o hormonal, tá? O que se usa aí? Na verdade, você tem que avaliar a mulher, ver as deficiências hormonais que ela tem. Mas hoje, uma medicação que infelizmente é usada de forma errônea, infelizmente veio chamar chip de beleza, que não tem nada a ver com beleza, a medicação que se usa para ganhar massa muscular, que não deveria ser proibido pelo Conselho Federal de Medicina, você utilizar essa medicação para fins estéticos e de performance, que é a gestrinona. A gestrinona é um esteroide anabolizante, sim, que é utilizado principalmente para endometriose. A maioria dos trabalhos que tem sobre gestrinona, eu já fiz uma aula sobre isso, então eu puxei todos os trabalhos sobre gestrinona, que o pessoal erroneamente perturba um tratamento médico chamando de chip da beleza, não tem nada a ver com isso, não é? A maior parte dos trabalhos é sim relacionada à endometriose, com resultados fantásticos com relação à dispareunia, dor, e você faz supressão dessa menstruação. A mulher vai parar de menstruar, né? Só que você tem que fazer com critérios também, né? Você não pode prometer uma anticoncepção, apesar que ela dá uma anticoncepção muito grande, mas você não pode prometer. Então, assim, a gestrinona é uma opção excelente. Outra opção hormonal, você vê que é totalmente diferente, você dá uma pílula anticoncepcional, é outra visão. A concepção hormonal, você tem também testosterona. Então, essa mulher, você vai dosar e ver. Às vezes ela tem um SHBG muito alto, se a testosterona está baixa, você pode repor uma testosterona. Pode ser junto com a gestrinona? Até pode, mas não é o ideal querer associar 2 esteroides anabolizantes, porque a testosterona também é. Gente, toda vez que a gente fala de esteroide anabolizante, eu estou falando de tratamento, não é ciclo hormonal, não estou falando de pessoal bomba, maromba, eu não estou falando nada disso, nós estamos falando de medicina séria, estou falando de tratamento, de doença. A mulher senta aqui na minha frente, gente, ela morre de dor numa relação sexual, ela fica 4, 5 dias na cama de dor quando ela vai menstruar. É essa paciente que eu estou falando, que a gente tem que buscar alternativa para trazer, resgatar essa mulher para a vida, para alegria, para não ter dor. Você aguenta ficar tendo dor uma semana a cada 30 dias, cada 4 semanas você fica acamado. Não dá, né? Então, é de doença que eu estou falando. Quando a gente fala de esteroide anabolizante, todo mundo acha anabolizante. Não tem nada disso. Testosterona é anabolizante. Insulina é um anabolizante, não é? Mas não tem nada a ver, não mistura. Nós estamos falando de patologias.
né? E nem reposição hormonal, falando de patologias, reposição hormonal dentro dessas patologias. Então, é uma droga muito boa que pode se usar. E outra que prolipedema que se usava quando a mulher tem muita dor, além do emagrecimento, tem publicações mostrando isso, é a oxandrolona, né? Porém, você tem que emagrecer essa mulher primeiro e para ver se tem indicações, né? Então, esses tipos de hormônios não devem ser feitos à torta direita. Não estamos falando de estética. Tem mulheres que têm lipedema, tem muitas dores na perna. Se você der um anticoncepcional para essa mulher, essas dores, porque o lipedema é uma doença inflamatória que é estrogênio, né? É estrogênio dependente. Então, se aumentar o estrogênio, vai ter muita dor para essa mulher ali, né? Então, não é o ideal utilizar, né, o estrogênio nesses casos. Então, muitas vezes a mulher tem endometriose e lipedema e o médico vai lá e passa um anticoncepcional para essa paciente. Vai piorar demais o lipedema, essa mulher vai ter muita dor, a coxa fica desse tamanho, a canela também. E todo mundo fala, a mulher é caneluda. Não, ela está com uma doença que ele chama lipedema, né? E se eu usar um anticoncepcional para o lipedema, vai arrebentar. Mas é endometriose? Pô, também vai ajudar a endometriose, mas vai ter outras repercussões. Então, dentro das terapias novas que tem, o pessoal que mexe com medicina integrativa e tudo mais, nós temos quantas coisas nós temos para fazer de suplementos para essas mulheres. E com relação, gente, ao treino, né? Como deve ser? Endometriose, tem alguma relação com o exercício? Muito pouco, muito pouco. Aí eu vou fazer um exercício, vai melhorar a minha endometriose? Não tem muita relação. E o lipedema já tem. Lipedema já tem, né? E você deve fazer qual o principal exercício que você deve fazer para o lipedema, tá? Olha aí, não é corrida, não é correr, porque a hora que eu corro, é impacto. A hora que eu corro, eu estou tendo impacto, isso vai inflamar mais esses adipócitos que já são irregulares, tanto que eles formam nódulo na superfície da pele, que se confunde muito com celulite, mas às vezes não é celulite, o lipedema não é a celulite, né? Então, você vai ver o quê? Que não deve correr. Então, qual que é um primeiro exercício que eu sempre passo para as minhas pacientes? Musculação. Gente, musculação eu vou passar sempre para vocês, independente da idade. Minha filha, com 9 anos, já fazia musculação. Você é louco, você faz sua filha fazer supino. Não, se ela ficar paradinha assim, ela faz musculação. Se ela for brincar de puxar corda, ela faz musculação. Se ela pegar uma bolinha com um pezinho de 1 quilo, jogar para cá, ela está fazendo musculação. Esse pensamento, gente, pensamento progressivo, vamos para frente. Nós estamos falando coisa de 30 anos atrás. Eu já atendi gente aqui que foi falar de musculação, falou que o pediatra falou que não pode, que a criança não vai crescer. Né? Mudou. Peraí, né? Musculação não é só catar peso, essas coisas não, muitas outras coisas. Musculação lúdica com as crianças, tem que fazer. Então a mulher, todo mundo, gente, que sentar aqui na minha frente, vocês vão falar, gente, faz musculação. Para quê? Para você chegar na fase idosa, tá andando, subindo da cadeira, mexendo, não ficar dependendo dos outros. Musculação. E a mulher depois dos 40, principalmente, vai desabar a massa muscular, e a mulher depois dos 50 que entra na menopausa, aí a massa muscular cai mesmo. Tanto que altera até o metabolismo. Então, musculação é fundamental. E o exercício aeróbico, Tasso, você falou que lá no lipedema não deve correr porque dá impacto, bate. E o exercício aeróbico, qual que você vai indicar? Poxa, aí é bacana esse, hein? Pode falar? Estão anotando? Bicicleta, gente, pedala, você não tem impacto, vai lá na academia, pedala. Um outro bacana também, que dá para se fazer, né, é uma natação leve, só que eu não gosto muito, porque você bate, traumatiza, né? Mas eu acho que a bicicleta é show. Então se associa, eu tenho pacientes que fizeram isso, eu indiquei, hoje não entrava calça, por causa do lipedema. Hoje fez bike e musculação. Hoje a calça entra super feliz, está postando aí no Instagram, com o esposo, de biquíni, na praia, alegre. Então é isso, é alegria de estar bem, de não ter dor. Você tirar essa mulher de uma endometriose, só quem tem endometriose sabe. E tem gente que tem dor, cólicas infernais todo mês e nem sabe que tem essa doença endometriose. De repente você tem uma endometriose que pode ser grave. Ela pode entrar até no intestino, dá perfuração intestinal, por exemplo. Imagina, você tem uma septicemia? Pode. É um estado mais grave da doença? Sim. Né? Então tem que ser pesquisado, investigado e tratado. Não necessariamente com anticoncepcional. São condutas. Eu coloquei os lados que existem aqui. Lógico que eu tenho o meu jeito de pensar. Baseado em quê? Baseado em resposta a artigos que eu vejo aqui em estudo.
Eu vejo que tem respostas boas. Então, poxa, a gente não pode menosprezar os tratamentos que tem. A gente tem que estudar e ver qual que é a importância e o melhor que você vai levar para essa paciente. Só quem tem uma endometriose sabe o que é ter dor. Só quem tem o lipedema sabe os distúrbios psicológicos que leva, porque a mulher tem ali o culote, a perna, consegue pôr roupa, fica infeliz, não usa um biquíni, não usa um short. Não é estética só não, gente. Isso é mental, você não está bem com você mesmo. A gente tem que olhar o paciente como um todo. Eu não posso olhar para uma endometriose só para a doença endometriose. Eu não posso olhar para o lipedema só para o lipedema. Eu tenho que olhar para as frustrações, para a parte psíquica, para o relacionamento, como é que está o relacionamento conjugal, por que você está engordando, o que está acontecendo. Então a gente tem que tratar o ser humano de forma integral, que é o jeito de fazer uma medicina, né, de um jeito ético, com responsabilidade, e não atender em 3, 4 minutos, passar uma medicação, tchau, não. A gente tem que entender, ver, suplementar e tentar sempre estar levando o melhor para os seus pacientes. Aí, certo, gente? Olha quanta coisa eu dei aí de orientações para vocês, para alertar, né, para vocês poderem suplementar, alertar. Eu não fico falando dose aqui, justamente para não ter automedicação. Por quê? Porque faz dose errada. As doses é assim, de 100 mg a 500 mg, de 500 mg a 1500 mg. Como que você usa o implante, como você usa um gel, como você usa... Tem várias opções, né? Isso tem que ser muito personalizado e ver a indicação de cada um aí. Tá joia? Estamos acabando, deixa eu ver aqui, Diogo, Vinícius, entrou uma galera aqui, ó. Ena, tá? Obrigado a todo mundo aí, toda quinta-feira estamos juntos, Tatiane, né? O pessoal vai, tem bastante gente que vai acenando aqui, né? Muito bacana que todo mundo está participando, acenando aí, tá? Que é importante orientações aí para vocês, tá bom? Gente, quinta-feira que vem eu não estarei presente, porque quinta-feira eu mereço uma quinta-feira de férias, porque eu estarei indo viajar quinta-feira que vem, tá bom? Mas na outra, conto com vocês, tamo junto aí, obrigado mais uma vez, fui, até mais!